dia, boa tarde, boa noite. Vamos apresentar um podcast sobre o tema indígenas, o que eles passam, o que eles sofrem e o que acontece com essa população e essa cultura na sociedade de hoje, em que a gente vive com as dificuldades e tudo mais. Estou aqui com o Rafael Henriques. E aí? Ian Victória. Opa, boa tarde. Carlos Eduardo. Bom dia. Matheus Furtado. Opa. Leonardo Pinto. Olá. E eu sou o Daniel Augusto. Então, eu queria falar sobre a cultura indígena, o que ela está passando, o que está acontecendo com ela, as modificações que estão ocorrendo por causa da sociedade atual, e o que cada um acha disso, o que tem noção e tudo mais. Eu acho que, como dá pra perceber, os indígenas atualmente, eles têm usado cada vez mais coisas que nós usamos aqui na cidade, né? O que mostra que a gente está injetando nossa cultura neles, porque eles não têm esse hábito. E agora até mesmo eles estão usando celulares e, eles estão perdendo a essência deles, entende? Na verdade, eu não acho que eles estão perdendo a sua essência, porque a cultura vai evoluindo com o tempo. Não, mas tô perdendo a cultura deles, entendeu? Mas a cultura vai evoluindo com o tempo, e enquanto o resto da sociedade brasileira está utilizando desses meios, a cultura indígena também precisa se modificar. E eu não acho que eles estão perdendo um pouco da sua cultura, eles estão se adaptando e se transformando nesse meio que é o Brasil. Eu concordo com você. Eu acho que toda cultura deve se adaptar e se adaptar para o local, sabe? O tempo, histórico e tudo mais. Se a nossa sociedade ela vive de uma maneira mais tecnológica, mais atual assim, eu acho que culturas ao redor e próximas a ela vão acabar sendo modificadas também, de certa forma, e meio que evoluindo com isso. Mas, é muito recente tudo isso e foi muito rápido para eles. Desculpa. E dá pra perceber até mesmo que os indígenas, uma grande porcentagem deles mora nas cidades e não mais em tribos, entendeu? Eu acho que não seria uma parte. Eu acho que a parte que vive na cidade é por opção, sabe? Viu isso acontecendo e vivendo com isso e acabou que se adaptando, como eu falei, indo pra cidade e tudo mais, porque é uma população que, se quer ou não, já estava aqui e vai se misturando com a nossa cultura. Então, eu acho que é preciso eles usarem, por exemplo, o celular e irem para cidades e tal, porque eles precisam arranjar alguma forma de ganhar dinheiro nesse país capitalista, né? Porque se eles não ganharem dinheiro, como é que eles vão se sustentar? Como é que eles vão viver sem se sustentar? Aí, por isso eles precisam se adaptar à sociedade contemporânea. Eu concordo com tudo que Daniel e Cadu falaram, só que eu discordo com a parte de Rafael. Eu não acredito que eles estejam perdendo sua essência, e sim, eles têm que se atualizar com a medida que a sociedade vai avançando, para poder ter uma forma de elevar o seu nível social, até pelo fato de sofrer muito preconceito e racismo na atualidade, desde antigamente também. Entendi. Mas eu concordo. Acho que isso é forma de adaptação e tudo mais. E pra mim, isso tá certo e ocorre com a maioria das culturas do mundo, sabe? E por isso, de qualquer forma, ia acontecer com os indígenas. Eles estão perto do nosso meio social. Mas isso aí, não é que eles percam a essência deles, né? É a própria cultura deles que eles vão perdendo, assim, não entrar medicamentos, é bom até eles terem medicamentos, mas, o homem branco, ele tá inserindo a cultura dele, praticamente forçando os indígenas, entende? Obrigando eles a usar celular, a ganhar dinheiro, como o Cadu disse, a se manter nesse mundo maluco que a gente vive. E normalmente eles só queriam, ficar pescando, caçando, entendeu?
ficar na vida tranquila deles na fazenda. Entendi. Eu concordo com essa parte, porque realmente foi uma injetação, literalmente, de cultura, foi uma pressão social que foi imposta, não foi opcional, nada do tipo, histórica, né? Então, eu concordo com essa opinião. Sim, eu também. Porque realmente eles estão sendo obrigados a ganhar dinheiro e tal, a mudar a cultura deles de certa forma, porque a maior parte do Brasil é constituída pelos brancos, descendentes de índios e portugueses, porém eles dominam o Brasil e eles implantaram essa cultura, esse capitalismo do Brasil. E então, por causa disso, os índios são obrigados a seguir essa forma de viver. Eu gostaria de falar, tipo, que eu concordo com a posição de Rafael. Tipo, se os indígenas, eles continuassem vivendo onde eles moravam, sem as pessoas, a população, voltasse a eles se evoluírem, podemos dizer assim, como o Rafael falou, os remédios dele, por exemplo. Se os indígenas não tivessem ido a se industrializando, tipo, indo pra sociedade, eles não pegam nem as doenças, as mesmas doenças que eles pegavam onde eles moravam. Então, no caso, eu acho que se o governo ou o Estado não tivessem destruindo as moradias dos índios, eles poderiam se adaptar muito bem só na cultura deles. Eu concordo que se não fosse pela gente, isso já teria ocorrido, mas isso não foi uma coisa que está ocorrendo recentemente. Isso foi uma coisa histórica. As doenças chegaram junto com os portugueses e com os outros colonizadores aí, e por isso, tipo, não foi uma opção do Estado. Já tinha sido uma coisa, tipo, para efeito de colonizar, sabe? Então, não teria sentido colocar como se fosse culpa dos atuais. Porém, eu concordo que o Estado e pessoas que trabalham com o gado e cultivo dessas coisas, agrícolas, eles acabam entrando em território histórico e acabam afetando a cultura e tudo mais. Sim, é verdade. Ainda mais por eles roubarem parte das terras do índio, a maior parte das terras do índio, e por isso os índios não conseguem, por exemplo, recursos naturais, recursos onde eles poderiam viver sem contatar, tipo, a sociedade urbana do país. Mas devido à invasão que os brancos, entre aspas, estão causando e tomando terras deles, tal e tal, aí eles estão sendo obrigados realmente a fazer isso. Então, outro assunto muito importante pra gente debater é sobre o território dos indígenas, que muitas vezes é invadido por pessoas gananciosas que querem explorar a floresta, os recursos minerais, ou muitas vezes desmatar ou botar fogo para fazer plantações ou criação de animais. Eu acho que isso depende muito do ponto de vista, sabe? Mas eu acho que todo mundo concorda que a Amazônia é importante por causa dos remédios que existem sobre ela, tanto a indústria farmacêutica que pega plantas e tudo mais de lá, como a própria Caatinga que a gente tem aqui, que também é um habitat que já habitou, um ambiente que já habitou várias tribos indígenas e tudo mais. Porém, a Amazônia, ela guarda muita coisa que a gente não conhece ainda, tanto a fauna quanto a flora. Obrigado. Mas e eu acho que por toda hora pessoas acabarem invadindo o local e fazendo coisas legais, como a extração de madeira, a extração da fauna e flora do local, né, que é madeira. E além das pessoas que passam lá, traficantes, para passar com o tráfico legal, né?
e acabar encontrando as populações indígenas também nos locais, entrar em conflitos com elas. Então, mudando aqui de assunto rapidamente, eu queria falar sobre o Dia do Índio, né? Que o Dia do Índio trata os próprios indígenas como se fosse algo exótico, uma coisa sobrenatural, uma coisa incrível, assim. Enquanto na verdade eles são pessoas simples e tal, tipo, como se eles não fossem humanos, entendeu? É uma coisa absurda, assim. E eu acho isso muito errado, né? Sim, é verdade. Porque acabam tratando ele como exóticos, tipo, o dia do índio. O dia de... Em vez de representar eles, tipo, enaltecer a cultura indígena, trata como se fosse uma coisa banal. Trata como se não fossem brasileiros só por ser indígenas. Tipo, não tem o dia do brasileiro, mas tem o dia do indígena. Não, acho que nem é isso. Tipo, não. acho que como se eles não fossem humanos mesmo, entendeu? Exatamente. Como Como se se eles fossem- fossem de outro mundo. Como se entende? fossem animais, Exatamente. entendeu? Tratam eles como se eles fossem exóticos e a gente tem que É isso. apreciar a cultura. Não é nem que deles. precisa apreciar, É. que, tipo, é uma coisa tão comum pra eles e traz pra gente como se fosse uma coisa absurda. Fora do comum, Como se fosse a cultura deles uma coisa, meu Deus, olha só que coisa absurda. Nossa, eles andam usando, eles pintam os rostos, entendeu? Tipo isso. Isso também é até um estereótipo do indígena, pintar a cara, né, e tal. O que acabam fazendo também no dia do índio, de se fantasiar de índio, que, tipo, sei lá, isso daí não tem nenhum sentido, porque eles estão se fantasiando de uma cultura, de um Uhum. povo, na verdade. Mas não faz sentido, porque trato eles como se eles fossem, sei lá, algo totalmente diferente da Uhum. sociedade. E uma coisa que eu me lembro bem é que, tipo, na minha antiga escola, no dia do índio, vinha um grupo, né, indígena pra escola e, tipo, eles iam e eles traziam algumas coisas pra vender aqui, na escola, né? O pessoal ia lá e comprava as coisas, né? Era até o mesmo tipo de comércio. Trazer como se fosse uma coisa comercial até, como se fosse a cultura do indígena fosse vendida pra gente, como se fosse, sei lá, não sei explicar direito isso. Vou só vou tirar isso aí. Na minha antiga escola, o dia do índio, iam índios lá vender suas artes, né? Suas armas, podemos dizer assim. Seus pertences. Seus artesanatos. Suas formas de caçar. Artesanatos. E além disso, eles iam lá e se apresentavam no teatro. Faziam dança, né? esse Danças. negócio. E muitas das pessoas riam disso, pelo fato de não conhecer sobre a cultura deles. Banalizavam a cultura dos indígenas, né? Achavam isso engraçado, como se fosse algo... É que pra gente é uma coisa tão diferente, assim, é tratado como uma coisa tão incomum que a gente tem essa estranheza mesmo. Tipo, acabam rindo da cultura dos indígenas só porque eles têm danças diferentes, rituais, tal e tal, e não respeitam. Só porque eles são Essa diferentes, cultura- eles são tratados então. diferente. São diferentes, eles são tratados. Não, são tratados como, sei lá, ruim, inferior. Tipo, só pelo Anormal, fato de ser diferente. Pois é. Outra coisa também é que, tipo, muitas pessoas acham que os indígenas são um atraso pro Brasil, que muitas vezes, sei lá, a gente tá preservando as terras, paradas assim, aí, por exemplo, a gente tá deixando de explorar, de usar esses recursos naturais que tem no solo brasileiro. Mas a questão é que isso é parte da cultura, né, do Brasil, e a gente pode simplesmente... Abandonar. Exatamente, né? Sim, é importante parte da história do Brasil mesmo. Tipo, a primeira cultura. Não, o primeiro povo do Brasil, assim. A gente tem que preservar essa. Da cultura a antiga, cultura, né? né? A história. E, tipo, até mesmo a própria preservação da natureza, que a gente tá entrando em questão aqui. Sim. Que, né, tem que preservar porque é o nosso planeta, né? Aham. Até porque os índios protegem muito mais, né? Uhum. Que muita gente que não tá nem aí. Eles têm um contato muito
mais próximo com a natureza. até porque eles vivem lá, né? É. Exatamente. Alguns. Uma grande parte dos indígenas estão morando agora nas Nas cidades. cidades, sim. Em vez de. Ainda mais pra procurar emprego pra se Isso. sustentar. E também muita gente acha que indígena é só aquele povo que vive no mato, que caça pra se alimentar, vive, sei lá, pelado, por exemplo, vive em e tribo, um tal. negócio. Em tribo. Mas na verdade hoje, Vive em toca. na sociedade contemporânea, existem muitos indígenas que moram em cidades, tipo, muitos mesmo usam celular, aparelhos eletrônicos. Possuem carro. E agora eles têm que. Eles precisam. Tipo, eles não precisam, mas o Brasil meio que tá forçando ele com. Como o tempo vai. As coisas estão mudando com o tempo. Aí acaba que eles precisam conseguir um modo de. Se modernizar. Se modernizar, Uhum. por exemplo. Tipo, muitos índios agora estão usando computadores, celulares. Isso é até mesmo um assunto que a gente estava trazendo antes. Né? Sim, aí muita gente fica impressionada porque, sei lá, alguma pessoa que segue a cultura indígena tem um carro e tal e tal. Aí acham muito estranho isso. E algumas pessoas acham até que não é indígena por causa disso. Obrigado a todos por ouvirem o podcast do Meia Suja sobre indígenas, que atualmente é algo que tem sido tratado com muita ignorância no país. Não só no país, como no mundo, assim podemos dizer. E de referência, vamos deixar a música Índios, de Legião Urbana, que fala sobre o processo de escravização indígena e do domínio português. E o filme Xingu, que fala sobre os irmãos Vilas Boas que saem em uma missão para desbravar o Brasil. Assim, acabam se envolvendo na defesa dos povos indígenas e suas diversas culturas, registrando tudo isso que eles fazem em um diário batizado de A Marcha para o Oeste. Obrigado.